Estamos no terceiro episódio da nossa série Ele Vive e hoje estaremos falando sobre a ceia que os israelitas celebraram lá no Egito, a primeira Páscoa que Deus havia instituído para que eles fossem livres das garras de Faraó, das mãos de Faraó, da escravidão ali no Egito por 400 anos. O que eles comeram nessa primeira Páscoa? Se você não assistiu o vídeo de número 2, assista aqui no nosso canal para que você entenda quem era esse povo que celebrou a primeira Páscoa que Deus havia instituído ali para a nação de Israel que estava no Egito. O que eles comeram nesta Páscoa? A Bíblia vai nos dizer, nos escrever no capítulo 12 do livro de Êxodo. A Bíblia vai dar de forma detalhada a forma em que Deus instituiu que eles deveriam celebrar essa primeira Páscoa. Eles deveriam separar esse primeiro dia, o mês de abril, é o mês de Abib, no calendário judaico. Ele fica entre o mês de abril e o mês de março. O mês de abril seria o primeiro mês do ano, o primeiro dia do ano, o dia 14 desse mês, seria o dia em que eles iriam celebrar a Páscoa. Deus falou para eles: olha, eu não quero mais que vocês comemorem a passagem do ano em janeiro. Eles iriam comemorar a passagem do ano no dia da Páscoa. Por quê? Porque seria um recomeço para a vida deles. A nova vida, sem escravidão, a escravidão que eles viviam no Egito, aquela vida difícil que eles viviam. Eles iam sair daquela terra, iriam sair daquela vida, iriam viver uma nova vida em uma nova terra que Deus havia providenciado para eles, uma terra onde manava leite e mel. Era um recomeço. Páscoa significa recomeço, nova vida. Da mesma forma, nós, quando recebemos o Senhor Jesus na nossa vida, no nosso coração, nós começamos a viver em novidade de vida. Diz a Bíblia: pois quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, começa uma nova contagem na nossa vida, uma vida nova, uma vida com Cristo. O segundo detalhe daquela Páscoa é que eles deveriam se reunir em família. Eles iriam imolar um cordeiro, matar um cordeiro e comer a carne assada daquele cordeiro em uma reunião de família. Então, eles deveriam se reunir em família. Se uma família fosse pequena para um cordeiro, eles se reuniam com uma família vizinha, a segunda família, uma terceira família, juntos todos numa casa só, para se alimentar daquela carne do cordeiro e se juntar em família. Nós lembramos desse sacrifício que tem uma íntima relação com a pessoa do Senhor Jesus. Este cordeiro, nós vamos estudar aqui neste vídeo de hoje, que ele tem uma relação com a pessoa de Jesus. Quando Jesus veio a este mundo, João Batista estava pregando no deserto, se reuniu com as pessoas para serem batizadas no Rio Jordão, e de repente aparece Jesus na sua primeira aparição ali no meio da multidão, e João Batista grita: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Está descrito em João, no capítulo 1, versículo 29. As pessoas que estavam ali naquele momento, eles entenderam que Jesus era aquele cordeiro que havia sido imolado na Páscoa, e todos os anos eles celebravam a Páscoa, e esse cordeiro, ele morreria no lugar das pessoas por causa dos seus pecados. Deus instituiu o sacrifício humano, deveria ser uma carne ali sacrificada com derramamento de sangue. Tudo isso simbolizava na vida de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós vamos entender com esses detalhes que nós estamos estudando aqui hoje, do capítulo 12 do livro de Êxodo. As pessoas tinham que se reunir em família. Por quê? Por que em família? Porque diz que o sacrifício de Cristo, ele não foi feito de uma forma individual. Cristo não veio para morrer por uma pessoa só, por apenas uma pessoa, mas foi um sacrifício feito para toda a humanidade, para todos os salvos, todos aqueles que acreditam no Senhor Deus, no Senhor Jesus. Eles podem fazer parte da família de Deus. Nós temos a união da família cristã, que é a Igreja de Cristo, instituída na terra. O Senhor morreu por todos eles, por todos aqueles que creem no seu nome e recebem a marca do sangue de Jesus na sua vida, podem fazer parte da família de Deus. O cordeiro, ele deveria ser macho. Um outro detalhe do cordeiro: ele deveria ser macho, não poderia ser fêmea. Representa o quê?
a humanidade de Cristo. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e por esse pecado veio a morte para todas as pessoas, mas também por um homem entrou a salvação e a redenção do pecado, que era o Senhor Jesus. O cordeiro não poderia ter mancha nem defeito. Deus falou com eles: olha, vocês vão pegar esse cordeiro no 10º dia, separar e guardar esse cordeiro do rebanho até o 14º dia. E o cordeiro não pode ter mancha, não pode ter defeito, não podia ter nenhuma doença, nada que impedisse a perfeição daquele cordeiro. Então, isso nos representa a impecabilidade de Cristo. O que é impecabilidade? A Bíblia diz que Cristo veio a esse mundo na forma humana. Ele teve um corpo de carne como o nosso. Ele nasceu de uma virgem, uma manjedoura. Ele cresceu, teve a sua infância ali no meio das crianças daquela época. Ele foi um jovem também, ele foi tentado várias vezes. A Bíblia diz que ele foi tentado por várias vezes, ele foi tentado por 40 dias pelo diabo lá no deserto. E ele foi tentado pelos seus discípulos, foi tentado por Judas, por Pedro, por Herodes, por Pilatos, pela multidão que gritava crucifica-o, pelos soldados romanos que o maltrataram ali naquela cruz, pelos ladrões que foram crucificados junto com ele. Mas em nenhum momento ele abriu a sua boca, em nenhum momento ele cedeu à tentação e em nenhum momento ele pecou. Então, esse cordeiro sem mancha, sem mácula, significa a impecabilidade de Cristo. Ele veio e morreu por causa dos nossos pecados, não pelo pecado dele, porque ele não tinha pecado. O quinto item que nós vamos analisar aqui em relação ao cordeiro, o cordeiro, ele deveria ser morto e retirado todo o sangue. O cordeiro, ele não poderia morrer por morte sufocada, porque Deus não aceita sacrifícios de morte sufocada. Ele deveria morrer por hemorragia. Então Deus falou com a nação de Israel: vocês vão degolar o cordeiro e o sangue dele todo vocês vão reservar em uma bacia. Mais para frente nós vamos estar explicando o que eles fizeram com esse sangue. Era para ser retirado todo o sangue do cordeiro, deveria ser imolado, morto e derramado todo o sangue. Porque a Bíblia diz que a vida está no sangue. O cordeiro, ele era morto, dando a sua vida no lugar do primogênito que morreria ali no Egito. Então, ele morria como um substituto pela pessoa que havia cometido o pecado. E aquele sangue que ele derramava ali era a vida que ele estava dando por aquela pessoa. Da mesma forma, na cruz do Calvário. Muitos médicos dizem que a morte por crucificação era uma morte por asfixia, porque o peso do corpo se transformava tão forte ali para o crucificado, porque ele não conseguia se levantar, se erguer na cruz, e ele morria por asfixia, por sufocamento. Mas com Cristo foi diferente. A Bíblia diz que para se cumprir a profecia, o seu lado foi traspassado. Um soldado veio e traspassou o seu lado, e ali saiu sangue. O sangue de Cristo foi todo derramado na cruz do Calvário. E o sangue dele serve para a redenção dos nossos pecados. Quando o sangue dele é derramado, é a vida dele que ele está dando para morrer no nosso lugar. Nós que somos os pecadores, deveríamos ser nós que deveríamos morrer naquela cruz. Mas Cristo veio sem pecado, oferecendo a sua vida para morrer no nosso lugar. E no sexto item, o cordeiro, ele deveria ser imolado no crepúsculo da tarde. Isso tem uma relação muito forte com a vida, com a morte do Senhor Jesus. O historiador Flávio Joséfo diz que os israelitas, eles imolavam esse cordeiro às 15 horas. Jesus, ele foi crucificado às 9 horas da manhã e a sua morte foi consumada às 15 horas da tarde, quando ele entrega a Deus o seu espírito. Uma relação muito forte com a morte do Senhor Jesus, a morte, o horário em que o cordeiro era imolado. O sétimo item, o cordeiro deveria ser assado no fogo. Naquela época, eles deveriam abrir aquele animal para assar mais rápido. Eles pegavam uma estaca de madeira e colocavam na parte horizontal e outra estaca na vertical. E assavam a carne daquele cordeiro no fogo. E eles deveriam comer aquela carne assada no fogo. Então, esse fogo
Ele representa a ira de Deus que foi lançada sobre o Senhor Jesus. A Bíblia diz que o pecado, o homem pecador, ele atrai a ira de Deus. O pecado atrai essa ira. Em Romanos está escrito que do céu manifesta a ira de Deus sobre toda a iniquidade dos homens, porque eles detêm a verdade de Deus pela injustiça. Eles transformam a verdade de Deus em injustiça e sufocam, suprimem a verdade. E tudo isso atrai a ira de Deus sobre o pecador. E quando Jesus morre na cruz do Calvário, não morre pelos seus pecados, porque ele não tinha pecado, mas ele morre pelos nossos pecados. E toda a ira de Deus que foi atraída pelo pecado da humanidade é lançada sobre Jesus na cruz. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 53, agradou a Deus moê-lo, fazendo-o enfermar, porque foi levado sobre ele todas as nossas iniquidades. O castigo que traz a paz para nós estava sobre ele e sobre as suas pisaduras, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O fogo em que o cordeiro era morto e assado representa a ira de Deus sobre o Senhor Jesus. E no 8º item, este cordeiro deveria ser comido por toda a família. Já falamos no início que se a família fosse pequena, se reunia com outra família, porque não podia sobrar nada do cordeiro. Se sobrasse alguma coisa do cordeiro, os ossos, tudo que sobrasse, deveria ser incinerado. Isso representa que o sacrifício de Cristo foi aceito por Deus de uma forma total ali na cruz do Calvário. E também representa a sua ressurreição, porque o corpo de Jesus, ele não passou pelo processo de decomposição. Assim como os restos daquele animal, aquele animal deveria ser morto, comido todo e não poderia sobrar nada. Da mesma forma, o corpo de Jesus, ele não ficou no sepulcro, ele não ficou ali em estado de decomposição. A Bíblia diz que ele ressuscitou ao 3º dia. E você está vendo a relação da Páscoa egípcia que os israelitas celebraram no Egito com a morte do Senhor Jesus na cruz. No próximo vídeo nós falaremos mais detalhes desta Páscoa, como que ela era celebrada. Não perca, continue conosco, compartilhe com seus amigos, assista com a sua família e que Deus abençoe a sua vida e a sua Páscoa.